Boa noite, irmãos, mais uma vez. Vamos dar continuidade ao culto agora com o sermão da Palavra de Deus. Na noite de hoje, o sermão tem como objetivo desafiar a segunda igreja dos irmãos, mostrando que a busca pelo crescimento espiritual contínuo deve ser o alvo de cada um de nós. O alvo de cada cristão deve ser a busca pelo crescimento espiritual contínuo. Então, para isso, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Inclusive, esses versículos são os versículos para memorizar nesse mês de junho. Ok? Então, guarde no seu coração, guarde em sua mente, medite durante a semana. Nas reuniões de oração aqui das quartas-feiras, nós temos sempre meditado nos versículos para decorar do mês. Ok? Então, vamos lá. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Mais uma oração. Querido Deus, fala conosco neste momento, através de sua palavra, através, Deus, da explicação, da exposição da sua palavra, Pai. Usa teu Espírito, Deus, clamamos pela tua misericórdia, que use teu Espírito, Deus, nesse momento, e desafia a nossa alma a viver conforme o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, o primeiro texto, o primeiro verso desse texto diz: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor. Se você tem uma tradução diferente, por exemplo, a NVI, começa com portanto. Portanto, como recebestes Cristo, né? Então, vamos lá, professora de português. Portanto, é uma conjunção coordenativa conclusiva, né? Quer dizer o que isso? Quer dizer que Paulo, que escreveu aqui esse texto, esse livro de Colossenses, ele vai lançar um desafio novo. Mas ao lançar um desafio novo aos Colossenses, ele usa o que foi dito anteriormente. Então ele conclui o que foi dito anteriormente. Portanto, uma vez que eu disse isso, né, é como se ele dissesse o seguinte, meus irmãos queridos. Aliás, eu gostaria de olhar com vocês o versículo 5 primeiro, antes de dizer isso, tá? O versículo 5 diz: pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ok? Então, ora, portanto, ele está se referindo à firmeza da fé em Cristo daquela igreja. Aquela igreja manifestava uma fé firme em Cristo, né? E com base nessa firmeza, portanto, com base nessa firmeza, Paulo vai fazer novos desafios para essa igreja. Então, como se Paulo dissesse, vocês abraçaram firmemente a fé em Cristo. Consequentemente, vocês devem... E aí ele vai começar a falar, né? Então, ele reforça essa ideia com a frase: como recebestes a Cristo Senhor. Ora, ou portanto, como vocês receberam a Cristo Senhor. Então, se eles receberam a Cristo Senhor, se eles receberam a Cristo Jesus o Senhor, Paulo não está se dirigindo a incrédulos. Paulo está se dirigindo a crentes, a convertidos. Ok? Paulo se dirigia a convertidos. E o que é
O que é receber a Cristo? Quando você lê essa frase, receber a Cristo, talvez tiver um texto na mente, João 12, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, irmãos, receber a Cristo é crer em Cristo. Como João 1,12 diz, receber a Cristo é ouvir a mensagem do Evangelho e nela crer. Receber a Cristo não é apenas um exercício espiritual, algo apenas cognitivo, do campo das ideias, dos pensamentos. Receber a Cristo não é ter uma teologia saudável, embora, não é? Precise disso. Mas não é isso que é receber a Cristo. Tem muita gente que sabe muito sobre a palavra de Deus, mas ainda não recebeu a Cristo. E pasmem, eu não conheço o coração de ninguém aqui. Talvez tenha em nosso meio pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas ainda não receberam a Cristo. Porque há diferença entre esses conceitos. Conhecer a Cristo, receber a Cristo, crer em Cristo, é unir-se com Cristo. Essa palavra, receber, é muitas vezes usada na Bíblia como o ato da consumação da relação entre marido e mulher, né? Que o homem recebeu como esposa. É a consumação do casamento, é o ato sexual. É a união de duas pessoas. Receber a Cristo, é estar unido com Cristo. E aí ele continua, ok? Ora, como recebestes, submeter-se ao seu senhorio também, ok? Receber a Cristo, se submeter. Porque o texto diz, a Cristo Jesus, o Senhor. Receber a Cristo é dizer, Senhor, a partir de agora, eu não quero mais fazer o que o meu coração quer fazer. Eu quero fazer o que a tua palavra diz para eu fazer. Eu quero me submeter à sua palavra. Eu quero submeter o meu coração à sua palavra. Eu quero viver conforme a sua palavra. Isso é receber a Cristo, ok? Então, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Então, esse é o desafio que Paulo traz à igreja. Essa é a recomendação de Paulo aos Colossenses. E o que é andar nele? Andem nele. Continuem a viver nele. Andar é um verbo de movimento, claro, um verbo de ação. Na Bíblia, muitas vezes, ele tem o sentido de zelar por um padrão de vida contínuo, diário. Por isso que é andar, não é? A Bíblia fala, andai em amor. Ou seja, ame continuamente. A Bíblia fala, andai no Espírito. Viva continuamente no Espírito, vivendo segundo a vontade de Deus, buscando ser cheio do Espírito. A Bíblia fala, andai como filhos da luz. Então é uma prática, um cotidiano, uma rotina. Andemos, assim também andemos nós, em novidade de vida. Então andar nele é continuar cada dia com Jesus, nos submetendo ao senhorio de Jesus, vivendo para a glória do Senhor Jesus. Irmãos queridos, crentes têm enganos doutrinários às vezes. Há muitos crentes, e eu falo crentes que frequentam igrejas, pensam que porque a salvação não se perde, né? Não precisam viver em fidelidade, não precisam viver em perseverança. Porque um dia fizeram a decisão, Senhor, já entreguei minha vida para Cristo. Se acomodam na vida cristã, ficam confortáveis. Um grande engano, presta atenção nisso. Um grande engano, o teatro talvez quis mostrar isso mesmo. Um grande engano, toma cuidado. Foi usado um texto de 1 João.
quem já nasceu de novo vive em novidade de vida. Andemos nós em novidade de vida, assim andai nele. Crentes devem continuar como começaram. Como nós começamos, como nós recebemos a Cristo, irmãos. Testemunhando a nossa fé. A gente fica doido para falar dos outros, do que Jesus fez na nossa vida, do perdão que nós recebemos, do que as pessoas podem receber, da salvação das suas almas. Levando pessoas a Cristo. Reconhecendo, confessando e abandonando pecados. Ela falou aqui da lição da aula dela, semelhante a isso. Crentes devem continuar reconhecendo, confessando e abandonando pecados. Crentes devem continuar se dedicando a Deus e se dedicando à obra de Deus, à igreja de Deus. Às vezes, quando a gente se converte, a gente é condenado, como a gente viu domingo passado, né? A gente é chacoteado, as pessoas fazem chacota de nós. Porque agora eles só pensam em Bíblia. Agora eles só pensam em igreja. E aí passa o tempo, parece que alguns não pensam tanto em Bíblia assim. Não pensam tanto em igreja assim. A gente precisa retomar isso. E eu digo, se você não tem testemunhado sua fé, se você não tem abandonado pecados, se você não tem dedicado mais sua vida a Deus e à igreja, tem algo errado com a sua vida. Assim andai nele. Ande com uma fé firme em Cristo, como nos primeiros dias, quando você se converteu, com toda a sua paixão. Crentes não estacionam no crescimento espiritual. Crentes continuam sempre crescendo. Assim andai nele. Se você tem estacionado na sua vida cristã, eu quero te desafiar agora. Arrependa-se do seu pecado. Confesse seu pecado para o Senhor. Fala, Senhor, eu tenho abandonado coisas do meu primeiro amor. Faça sua oração em silêncio. Fala, Senhor, quebra a dureza do meu coração, Deus. Perdoa esse pecado. Me faz viver de novo em comunhão íntima com o Senhor. Porque esse pecado tem atrapalhado a minha comunhão com o Senhor, Pai. Eu quero viver em intimidade. Eu quero andar com Cristo todos os dias. Eu quero andar nele, Pai. Confesse o seu pecado. Amanhã pode ser tarde. Isso você pode acordar no inferno. Sabe por quê? Porque muitos crentes pensam que são salvos. Porque um dia fizeram uma decisão por Cristo. Mas a sua vida tem sido uma vida de andar nas trevas, na escuridão, no pecado. Então, viva na luz. Viva com Deus diariamente. Essa é a maior evidência, como o Nicolas falou, de que você é um salvo. A evidência de que você é um salvo é que você está vivendo, andando em Cristo diariamente. Continuando o verso 7, queridos irmãos. E aí ele vai dizer como andar em Cristo Jesus. Como é esse processo de crescimento espiritual. Nele, radicados. Não é? Radicado é uma palavra que significa enraizado ou arraigado. A ilustração aqui é como se o Senhor Jesus Cristo fosse o solo. E se nós fôssemos a planta, ok? Então a ideia é que as nossas vidas, como sementes dessa planta, foram lançadas em Cristo Jesus, o solo. E nós fomos profundamente presos nesse solo, em Cristo Jesus. Há uma força que vem de Jesus e que nos segura, que nos une com Ele, de tal maneira, de tal sorte, que nos dá vida, nos dá crescimento. Brota, essa semente cresce. Essa é a ilustração. Arraigados, enraizados. É algo que aconteceu no passado. É o primeiro passo para o crescimento espiritual. O novo nascimento em Cristo Jesus. Aconteceu lá atrás, por iniciativa de Deus, porque Ele tocou o seu coração. Ele rasgou o seu interior. Ele trouxe arrependimento no seu coração. Ele trouxe fé diante dos seus olhos.
e você recebeu o perdão dos seus pecados e falou, eu quero viver para Jesus. Eu te pergunto, você já foi enraizado na fé? Isso já aconteceu com você? Já houve um dia onde você realmente sentiu o toque do Espírito Santo no seu coração, o peso do pecado, que você não tem comunhão com Deus por causa do seu pecado? Você sentiu isso? Você falou, Senhor Jesus, eu quero o perdão dos meus pecados. Me perdoa. Pai querido, o Senhor enviou seu Filho. Você já fez isso. Porque se você não fez isso, você não nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, você não está enraizado. Você precisa nascer de novo, você precisa se converter. Converter-se a Cristo é reconhecer quão perdido você está e quão poderoso Ele é para lhe dar o perdão de pecados. Arrependa-se hoje, se você ainda não fez isso. Converta-se a Cristo hoje. Amanhã pode ser tarde, você pode abrir seus olhos no inferno. Preste atenção no que a palavra de Deus diz para nós. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3:19. Então ele continua. Nele radicados e edificados. É outra palavra que significa construídos. Traz a ideia de crescimento sobre uma base segura. Na hora de fazer uma construção, precisa fazer uma base que seja segura para a construção que virá acima desta base. Ok? Então, nós fomos enraizados, aqueles que nasceram de novo. Precisamos ser edificados. Não é? Edificados sobre essa base. Precisamos crescer. A vida cristã não pode estagnar, ela não pode parar, não pode estacionar. Ela precisa crescer, irmãos queridos. Ela precisa expandir, avançar, alcançar novas pessoas, novos bairros, novas cidades, novos estados, novos países. A vida cristã não pode ser converti, batizei, me tornei membro da igreja. Glória a Deus, aleluia. Precisamos avançar. Há muita coisa a avançar, meus irmãos. Sempre há muita coisa para crescer. Mais uma vez, presta atenção nisso. Nós somos enganados por nós mesmos, por nossa carne. Ao pensar que a gente não tem muita coisa para crescer. Grande ilusão. Às vezes você pergunta assim, e aí? Eu visito muitas pessoas e falo assim, qual é a sua dificuldade? Eu quero orar por você. Né? E às vezes as pessoas não querem falar para mim a dificuldade, né? Mas às vezes a gente tem dificuldade de achar uma dificuldade, não é? Deixa eu ver, quais são meus pecados? Eu tô quase bom, né? Tô muito bom mesmo. Cuidado com isso, queridos irmãos. A gente precisa identificar as nossas fraquezas. A gente precisa sair à caça. Olhar para a nossa vida espiritual e falar, Senhor, trabalha na minha vida, de maneira que eu consiga enxergar as minhas falhas e lutar contra elas na força do Teu Espírito, Pai. Eu não quero estar desarmado. A Bíblia fala que Ele nos deu a armadura. Nós somos como soldados de Cristo Jesus. E nós temos que entrar na batalha espiritual contra a carne. É o espírito contra a carne. E às vezes a gente está acomodado. Se você tem dificuldade em enxergar suas falhas, preste atenção nessa dica. Pergunta para sua esposa. Ela vai te dar alguns toques. Pergunta para o seu marido. Ele vai te dar alguns toques. Pergunta para os seus pais. Pergunte para os seus filhos até. Porque as outras pessoas têm mais facilidade de achar, de identificar as nossas falhas do que nós mesmos. Mas, sobretudo, ore a Deus. Ore a Deus. Senhor, eu preciso enxergar com clareza as minhas dificuldades e preciso clamar por ajuda. Às vezes nas reuniões de oração a gente faz isso. Eu falo, abre seu coração. Às vezes as pessoas saem daqui e nossa, o pastor falou isso, o presbítero, né? Irmãos, precisamos da graça de Deus para ajudar a vencer os nossos pecados. Entregue a Deus a sua cegueira espiritual. Ou mesmo, talvez a indiferença. Talvez você não está nem aí.
procurar pecado. Para que eu tenho que procurar pecado? Deus já perdoou, né? Aí você tá nem aí. Você não luta contra os seus pecados? É isso? É isso que Deus quer? Peça que Deus te ajude a crescer. Vou dar algumas dicas. No seu tempo com Deus, tempo de devoção, na sua qualidade de devoção, na sua quantidade também. No testemunho da sua fé, você é uma pessoa que evangeliza? Que não perde a oportunidade? Na sua conduta pública? Nos seus negócios, nas suas finanças, você é um homem santo, honesto, digno? Na relação com os irmãos em Cristo? Como você se sai? No compromisso com a igreja? No compromisso com a sua própria família? Olha, são muitas áreas da nossa vida que a gente pode achar áreas onde a gente tem que melhorar. Esse é o segundo passo para o crescimento espiritual, é a santificação diária. Primeiro, você tem que nascer de novo, né? Segundo, você tem que buscar de Deus santificação diária, né? Perseverança dos santos. Ela é feita em Cristo, diz aí, nele radicados e edificados. Edificados em Cristo também, através de Cristo, no poder de Cristo, pelo Espírito Santo. E por último, penúltimo, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. A palavra confirmados é o quê? Significa firmados ou fortalecidos na fé, diz aí o texto, né? Uma pessoa firmada ou confirmada na fé, ela vai mostrar sinais de maturidade, evidências. Ela vai mostrar equilíbrio, constância. Não é que ela não vai pecar, mas ela vai mostrar maturidade. Ela está num caminho de crescimento. Ela cai, continua crescendo. Cai, continua crescendo. Ela não é uma pessoa que está assim, e nem que está assim. E nem está assim. Não, é uma pessoa que vai, cai, mas continua crescendo. Isso é maturidade. Isso todos nós precisamos buscar. Os colossenses, eles haviam sido já enraizados na fé. No capítulo 1, versículo 7, Paulo fala de Epáfras, que foi o pastor daquela igreja, quem pregou o evangelho para os colossenses. E que ele tinha instruído os colossenses na palavra de Deus. E aí, Paulo, como o professor, de Epáfras, o pastor de Epáfras, aquele que auxiliou Epáfras a cuidar da igreja de Colossos, faz esse desafio. A santificação diária tem um alvo. Você tem que olhar para um alvo, você tem que perseguir um alvo. Qual é o alvo? Maturidade. Nós precisamos perseguir a maturidade. Se você não tem perseguido a maturidade, você está andando em círculos. Você tem que ter um alvo na sua mente espiritual, no seu pensamento, da sua vida espiritual. Eu preciso ser um homem, uma mulher madura na fé. Busque isso de Deus. Eu costumo dizer que quanto mais perto a gente chega da luz, mais a gente consegue perceber os nossos defeitos. Não é verdade? Mulheres gostam de fazer maquiagem, né? Espero que são mulheres, né? E tem aqueles espelhos de aumento, não tem? Aqueles grandinhos assim. Vê tudo, né? Vê tudo, gente. Quando começou esse negócio de televisão digital, você via tudo no rosto das pessoas assim, ó. Aí eles começaram a tacar mais maquiagem, né? Porque você via com mais nitidez. Você estava acostumado com aquela televisão antiga, aí com a televisão digital você via os cravos, você via tudo no rosto das pessoas. Incrível isso, né? Buscar a Deus é algo semelhante. E quanto mais você se aproxima da luz de Deus, sabe o que acontece? Você começa a enxergar mais suas falhas. Você começa a enxergar mais seus pecados, as suas imperfeições. Então, clame a Deus por isso, para que você possa crescer em maturidade, que você possa enxergar mesmo suas imperfeições, para que você possa confessá-las, se arrepender delas, abandoná-las. Estude a palavra, ore com fervor, busque isso de Deus. E por último, diz o texto, versículo 7, finalzinho, crescendo em ações
de graças. A palavra crescendo é a mesma palavra para transbordando. Olha que legal. A vida cristã, a vida do crente, o crescimento espiritual deste homem de Deus deve levá-lo a ser tão cheio do Espírito que ele vai transbordar de gratidão. Está acontecendo isso? Glória a Deus. Lembra de Jó, os primeiros 2 capítulos? Deus deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que ele se prostrou no pó e na cinza. E a gente precisa disso. Adorar quando você ganha um aumento é fácil, é bom demais, né? Agora, adorar quando você perde o serviço não é tão fácil. Adorar quando as coisas estão difíceis. Senhor, o Senhor deu as bênçãos e eu vou te adorar também nas crises. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maturidade. Isso é crescimento espiritual. Isso Deus deseja para você. Deus deseja para mim. Transbordando de ação de graça. A gratidão, irmãos, ela tem um efeito maravilhoso na vida do crente. Ela previne o coração do homem contra os desvios da fé. Sabe por quê? Porque quando eu estou agradecido a Deus, eu reclamo menos. Não é? Eu reconheço que Deus é soberano nas coisas boas e nas coisas ruins. E se Deus é soberano nas coisas ruins, eu vou ficar fiel a Ele nos momentos difíceis. Então, peça a Deus a graça de transbordar de gratidão. Eu preciso disso. Porque sempre acontece coisa que a gente não gosta. Todo dia. Como nós temos reagido? Com gratidão, transbordando, adorando a Deus, ou murmurando, às vezes até amaldiçoando pessoas. A Bíblia fala, irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. A nossa boca não foi feita para louvar e para murmurar. Ela foi feita só para louvar. No caminho da maturidade, queridos irmãos, no processo de maturidade, aprenda a ser sempre grato por tudo. Pelo bem e pelo mal. O alvo de cada cristão, nesse texto de hoje, em Filipenses 2, Colossenses 2, versículos 6 e 7, esse texto ensina para nós que o alvo de cada cristão deve ser a busca pelo crescimento espiritual contínuo. Você não pode crescer como um discípulo de Cristo se você ainda não se converteu, ainda não está enraizado nele. Você precisa primeiro se enraizar. Então, se você ainda não fez isso, eu clamo a você, eu clamo ao seu coração, à sua mente. Ouça o que o Espírito diz. Arrependa-se dos seus pecados. Converta-se a Cristo. Hoje mesmo. Discípulos de Cristo precisam crescer continuamente. Aqueles que já se enraizaram em Cristo não podem estacionar na fé. Eu quero fazer 2 desafios com base no texto de hoje. Confesse seus pecados. Os pecados que estão te impedindo de crescer espiritualmente. Ore, peça a Deus para abrir seus olhos espirituais. Peça a Deus para te mostrar aonde você tem caído. Se você já tem visto, irmão, irmã, lute contra esse pecado. Já vou te dizer uma coisa, não será fácil. Não será fácil. Mas se buscarmos a Deus, Ele nos deu o seu Espírito, Ele tem todo o poder para nos ajudar a vencermos nossos pecados. Peça ao Senhor crescimento, maturidade. Peça ao Senhor que Ele dê um coração transbordante. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo texto da sua palavra de hoje. Eu te louvo, te bendigo. Eu te louvo, Deus, por todas as lutas que já tivemos nessa igreja. Por todas as crises, Deus, e por todas as alegrias, as comemorações. Quero te pedir, Deus, abre nossos olhos. Em primeiro lugar, Deus, aqueles que ainda não se converteram. Que o Senhor possa abrir os olhos desses queridos, para que eles possam sentir, Deus, a necessidade do perdão de pecado.
neste momento, Deus, que o teu Espírito entre com a tua palavra, rasgando coração e alma. Vencendo, Deus, a dureza do coração. Inclinando, Deus, essa alma ao arrependimento e à fé. A nova vida em Cristo Jesus, Pai. O Senhor pode fazer isso. Eu creio nisso. Querido Deus, eu te peço por nós que já nos rendemos aos teus pés. Eu peço para que a igreja do Senhor Jesus possa buscar crescimento, edificação, possa buscar maturidade, lutar contra pecados, Deus, que o Senhor nos anime, nos encoraje, nos exorte, Deus, nos mostre a necessidade de buscarmos isso para as nossas vidas. Um coração transbordante de gratidão. Em nome de Jesus. Amém? Boa semana. Deus os abençoe. Quarta-feira temos oração. Vou mandar. Não, peraí, Nico, peraí.
Você forte com alguém? Você forte com alguém? Ah, é? Forte com alguém? Pode ser muito aqui. Você costuma fazer isso? Não. Vai lá, velho. Vai não. Eu não. Cadê a bandeira aqui guardada? Lá de também tem sua mãe tá conversando. É o Paulinho. Se ela descer muito, é o Paulinho. Igual o Paulo aí, o bicho igual o Paulo, até por ligar no Paulo dele tá na Rinaldeia também. Para com isso, irmão. Para com isso. Caraca, guardado, meu. Tá. Quem fez esse desenho? Quem fez? Ih, cara, não foi ninguém não, acho que eu vou levar um capitão. Vou levar esse desenho aqui, não foi ninguém que fez, você que fez, né? Foi não, eu vou ficar pra mim, então vou levar. Vem cá, eu acho que o carro ele. Vem cá, Às vezes traz o Luiz, né?